nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. De Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Um santo e abençoado dia a você, caro ouvinte da Rádio Bom Jesus FM 92.7, a você também que está aqui presente, seminaristas, no Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho. Aqui quem vos fala é o seminarista Pedro Faustino, e eu quero acolher com alegria a sua família, que é a Igreja Doméstica. Hoje celebramos o Domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor. Iniciamos assim a Semana Maior, a Semana Santa. Eu não estou sozinho, ao meu lado aqui está o nosso pastor, Dom Milton Santos, que irá presidir esta celebração. E antes de nós darmos início a essa Semana Maior, ele irá dar a nós algumas palavras para que o nosso coração esteja melhor disposto a acolher esse santo mistério. Bom dia, Dom Milton. Bom dia, Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estas brevíssimas palavras já terão um sentido da homilia que nós faríamos também brevemente após a proclamação da paixão. O Evangelho é um pouco mais longo, mas é interessante a gente já perceber o sentido daquilo que nós fazemos. Nós estamos vivendo o ano 2021. Que sentido é esse 2021? 2021 anos depois de Jesus Cristo. A nossa história de povo de Deus começou antes. Começou antes. O cristianismo não nasceu caindo de paraquedas. Nós temos um Antigo Testamento, o Novo Testamento depois de Jesus. E o que é o Antigo Testamento? Não, os profetas, etc. Então, o cristianismo hoje começou lá. Hoje nós estamos aqui, mas a gente precisa perceber quando foi que começou o nosso povo. A nossa história começou com um homem, Abraão. Começou com Abraão. Estamos no ano 2021. Para os judeus, eles não contam os anos depois de Jesus Cristo. Os judeus contam os anos a partir de Abraão, que é a nossa origem. Então, para você que acompanha a Rádio Bom Jesus 92.7, através da rádio, através das redes sociais, que coisa interessante.
Dom Milton, então quando foi que começou a nossa história? Em que ano que foi? Os judeus, a nossa origem é o judaísmo. Hoje, os judeus, eles contam o ano, estão no ano 5.984. 5.984, que é também a nossa origem. Ah, Dom Milton não sabia. Então, lá com Abraão, e junto de Abraão, aparece Melquisedeque, o sumo sacerdote. Não vai dar para entrar na história. Melquisedeque, o sumo sacerdote, para agradecer ao Deus Altíssimo que Abraão livrou todos os pastores da região de serem assaltados dos malfeitores. O sumo sacerdote Melquisedeque veio para oferecer um sacrifício ao Deus Altíssimo. Ouvinte, você que está acompanhando pela rádio, pelo Facebook, sabe o que o sumo sacerdote trouxe? Pão e vinho. Nossa, Dom Milton, na missa hoje nós usamos pão e vinho. Ah, então você está percebendo que lá com Abraão já foi a prefiguração. Porque se a Eucaristia é uma celebração de Páscoa, de uma passagem, então houve uma prefiguração lá com Abraão. Depois a história foi acontecendo, e quando o povo ganhou a liberdade, estava escravo no Egito, Deus falou para Moisés: faça uma refeição, pão e vinho. Nossa, Dom Milton, que coisa, de novo pão e vinho. Abraão foi a prefiguração. Com Moisés, a ceia, que marcou a passagem, Páscoa significa passagem. A celebração foi de uma refeição com o pão e o vinho. Então Moisés foi a preparação. Quando lá em Abraão foi a prefiguração, com Moisés foi a preparação. Para quem realizar? Jesus realizou aquilo que foi prefigurado, foi preparado, com toda aquela história do povo. Jesus realizou. E agora, o que acontece conosco? Então nós estamos continuando uma história que foi prefigurada, preparada, realizada por Jesus, e nós estamos continuando. Para chegar até quando? A consumação, que é o céu. O caminho veio há muito tempo, 5.984 anos atrás. Chegou em Moisés, chegou em Jesus. E aí começamos nós a contar os anos a partir de Jesus. Estamos em 2021. Mas a história vai continuando e termina. Aí por tempos infinitos, a consumação no céu.
Então, não é Páscoa de novo, Semana Santa de novo. Então é interessante nós olharmos já a Semana Santa de 2020. Se olhamos em 2019, nós não estávamos aqui com a máscara. O ano passado, a Semana Santa foi com todos esses cuidados que é preciso ter. Não me venha dizer que, pela fé, não acontece infecção, pelo amor de Deus. Então você estaria dizendo que fé e ciência são opostos. São opostos. Não, são unidos. Então nós precisamos dar atenção. Se você, para ser um bom cristão, uma boa cristã, tem que ser bom cidadão, boa cidadã. Esse é o lema dos salesianos: formar honestos cidadãos e bons cristãos. Não se pode separar a fé da ciência. Ainda antes de ontem, sexta-feira, no programa de rádio, o Meu Dia com Nossa Senhora, uma participante me manda a mensagem, profissional da saúde. Naquele momento eu fiquei emocionado, porque se está num programa no qual eu estou comandando. Dom Milton, peço oração por todo esse tempo que estamos vivendo, o mundo inteiro, e nós, profissionais da saúde. Dom Milton, nós estamos tão cansados. E aí? Agora hoje, pela internet, não vou dizer o país, mas já se está uma fofoca entre países, jogando sobre o Brasil o responsável por uma pandemia, nova pandemia global, por causa das variantes do coronavírus que estão surgindo no Brasil. Então neste momento, estamos iniciando uma semana maior, Semana Santa. Estamos sofrendo tanto com Jesus, porque Jesus, Deus mora mais do que no sacrário, que pode ser de ouro. Só que nós, pessoas, nós não somos metal. Nós somos imagem viva de Deus. Somos imagem viva de Deus. Não sei se é Santo Agostinho, desses santos. Você quer adorar a Deus? Entre em você mesmo. Adore. Depois que a gente sai da igreja, a Eucaristia não termina. A gente leva com a gente. Então, que é para nós sentirmos? É. Nós estamos passando tudo, também este ano, como no ano passado. Então, é preciso uma confiança nas pessoas que têm a responsabilidade sobre o rebanho.
primeiramente, se é saúde, quem é que tem o carisma de dar a explicação? Profissionais da saúde, que precisam ser consultados, etc. e tal. Outras autoridades, vamos dialogar com os profissionais da saúde para acertarmos no dia a dia os passos a serem dados para caminharmos juntos. Então, esta Semana Santa seja essa oportunidade, então, de nós acompanharmos as orações, prestarmos atenção nas palavras. Cada palavra tem uma profundidade. E se temos aqui leitura que é do Antigo Testamento, Novo Testamento, então é da nossa história que estava antes de Jesus. Que a primeira leitura sempre na missa aos domingos é do Antigo Testamento. É dessa história que está do ano 5.984, que não acabou. Houve uma prefiguração, uma preparação, uma realização por Jesus, e nós estamos continuando até a consumação total. Que nós tenhamos este olhar emprestado de Deus, que não somos um povo privilegiado hoje, porque outros povos, outras religiões têm o Antigo Testamento também. Nós não podemos falar só em nome dos católicos. E bem neste ano da campanha da fraternidade ecumênica, nós precisamos ser uma ciranda do amor, porque o cartaz da campanha da fraternidade traz lá um pastor, uma pastora, um espírita católico, um cadeirante, uma criança, uma ciranda. Numa ciranda não existe o primeiro, não existe o último. Jesus, e termino, não fez milagres só para os judeus, fez milagres para quem morava na Síria, na Fenícia, curou um filho do centurião romano, os romanos que dominavam, oprimiam. Jesus queria ir à casa dele, do centurião. Ele, Senhor, e é o que nós falamos na hora da comunhão: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu filho vai se curar. E Jesus, sua fé é muito grande. Para o povo que estava oprimindo o povo de Deus, estava oprimindo a pátria de Jesus. Logo chegaram os funcionários dizendo assim para o centurião: seu filho já sarou. Como é que nós podemos de alguma maneira fazer que o nosso catolicismo é a fronteira dos melhores? Está pisando em falso. Jesus derramou sangue para quem? Todas as pessoas humanas. Se Marte tiver, foi para Marte também. Então vejam, vamos perceber a beleza, a profundidade. Estamos falando para as famílias na igreja mais linda e mais importante do que esta aqui. Igreja doméstica.
esta igreja é a mais importante. Para que quem está em casa não fique assim, para baixo. Ah, se eu estivesse lá na igreja. Mas você está dentro da igreja mais importante, que é o lar. Existe o templo, porque houve um tempo lá no início, que em família não era mais possível fazer a celebração da Eucaristia. Então vamos construir um templo para nos reunirmos lá. Mas um templo como este e as outras igrejas são um reflexo da igreja mais importante, que é o lar, que é a família. Então você que está acompanhando de casa, não fique para baixo. Viu? Ânimo. Então Jesus está dentro da sua casa. Está sofrendo-se. Qual família não tem a história de um ente querido que já morreu da Covid? Então, se nós pudéssemos, faríamos a celebração nas casas. Então, estamos falando isso e esta transmissão está indo para o mundo inteiro. Participamos bem. Quem está tendo a oportunidade neste momento de estar aqui, são poucas pessoas, por este cuidado todo. Então nós temos esta honra, os seminaristas, alguns fiéis, de pedirmos ao Espírito Santo. Até a mitra aqui do bispo, fiz questão de colocar a pombinha, o símbolo do Espírito Santo, para que a família fique feliz, fique confortada de estar recolhida, mas Deus está aí em todos os lares. A nossa história do povo de Deus é tão linda, cheia de heroísmos, mas vê também que o povo de Deus, ora, deu derrapadas, e Deus corrigia de cá, corrigia de lá. E nesse tempo que nós venceremos, se Deus quiser, se tivermos que conviver com este vírus, mas será uma convivência na qual nós ditaremos os comportamentos, as regras. Assim está acontecendo com H1N1, a gripe. Assim está acontecendo um tanto com AIDS. Estamos convivendo. Assim está acontecendo um pouco com o câncer, mas há tantos tipos. Para a gente perceber que o mosaico da saúde é um mosaico. Há interferência de uma coisa com outra. Iremos descobrir se Deus quiser. Por isso, nesse sentido, participemos intensamente desta Semana Santa, que o nosso caminho continua. A cada dia agora está aparecendo, nessas 24 horas, já morreram. Antes era 1.000 e tantas, depois 2.000 e tantas, agora 3.000 e tantas. Essa escalada tem que diminuir. Uma esperança está conosco já, a vacina. Padre Antônio Maria até fez uma música muito linda. Vamos tomar, olhando a cor vermelha, a vacina do sangue de Jesus, que a gente recebe só aqui dentro da igreja.
Primeiramente, a gente recebe dentro de casa. Ou Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, não são amigos da técnica, da tecnologia. Então, quero desejar, já desde esse início, com essa cerimônia, uma Semana Santa muito linda, cheia de esperança, para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora faremos a bênção dos ramos, os que estão presentes aqui, depois se voltam lá para a entrada da igreja, onde daremos a bênção dos ramos e a entrada, a cerimônia que nós continuaremos. Neste momento, o arcebispo e a equipe litúrgica se dirige à porta de entrada da igreja para ali abençoar os ramos e dar início à procissão de entrada. Acompanhemos cantando. Mantos de palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Você que nos acompanha pela rádio Bom Jesus, se você tem o seu ramo em casa, tenha-os na mão para a bênção dos ramos. Meus irmãos, minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar, aliás, estamos iniciando com toda a igreja, não só a igreja católica, com a igreja no mundo inteiro, evangélicos e todos que acreditam em Jesus, a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados, unidos pela graça à cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Vamos abençoar aqui os ramos. Levante também os seus ramos. Alguém pode segurar os ramos aqui? É mais humano. Mais de lado aqui, assim. Fica de lado. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Nesse momento, o arcebispo, os diáconos aspergem os ramos com água benta. Acompanhemos cantando. Hosana, Hosana, e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Diferentemente das outras celebrações, hoje nós ouvimos a proclamação do Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, na entrada da porta da igreja. Neste momento, o bispo deitou incenso no turíbulo e já nos preparemos, abrindo o nosso coração para ouvirmos o Santo Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou.
Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, 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 Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, 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 Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, Rei de Israel, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar à humanidade um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador Jesus se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, acompanhemos as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? e de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus,
vosso nome, ó meus irmãos, e no meio da assembleia de louvá-los, vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. E respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, nos preparamos para ouvir o Santo Evangelho de pé, aclamemos com alegria. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam: Não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes,
podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12 que se serve comigo do mesmo pão. O Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite,
Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, quanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo.
Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordavam. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhos? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro, e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos
e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgata, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, o senhor arcebispo e toda a equipe litúrgica se colocam de joelhos em sinal de reverência e adoração deste grande mistério da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Bom Jesus, se você pode, coloque-se também de joelhos
em um pequeno instante de silêncio, adore o teu Senhor, que por amor entregou a vida por ti. Você que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, nós estamos ouvindo a narração do Evangelho da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Com profundo respeito, adoração, contemple o mistério da tua salvação. Levantemos. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha, e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Todos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos sentados, passemos a liturgia eucarística. Você que está em casa, nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, se una ao Santo Altar. Se una agora ao sacrifício redentor de Jesus, que se renovará sobre o altar do Santo Sacrifício, entregando as suas dores, as suas alegrias, as suas enfermidades, a sua família. Acompanhemos cantando. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó Filho, a ti, Senhora, chegada é a hora. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. És nossa mãe também, nossa casa vem.
O sangue no suplício selou o sacrifício. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Por força desta chaga, a vida é transformada. Uma esperança havia para o terceiro dia. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A alvorada veio com o Senhor no seio, transfigurou-se a cruz em símbolo de luz. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício e nossa vida, tudo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Ele quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Milton e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, a gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com um sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento, sobre o altar, está a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, eucarístico, que se doa e se entrega a nós. Você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Bom Jesus, aí no seu carro, na sua casa, faça a sua comunhão espiritual. Creia que esse Jesus, ele chega até você, quer se encontrar em teu coração, um coração bem disposto. Por isso deseja ardentemente se unir a Jesus. Cantemos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Você que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus, essa é a celebração da Santa Missa do Domingo de Ramos, da Paixão de Nosso Senhor. Neste momento, recebemos a comunhão eucarística. Você que nos acompanha em casa, faça a sua comunhão espiritual. Eleve o seu coração, a sua mente e se una ao teu Senhor que se entrega por amor a você.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos, pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o coração agradecido, grato a Deus pelo seu infinito amor, nos preparemos para receber a bênção final do nosso arcebispo, Dom Milton Santos, ele que nos abençoa neste domingo, abençoando a sua casa, a sua família, você que nos acompanha, também os nossos enfermos, todos os nossos benfeitores, amigos e colaboradores. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, caro ouvinte da Rádio Bom Jesus, por estar aqui ligadinhos conosco. Fique atento à programação da nossa Semana Santa, teremos outras transmissões a partir das ondas da Rádio Bom Jesus, essas ondas que evangelizam. Deus abençoe. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria.